Olá, quem nunca olhou o mapa do tempo no jornal e ficou tentando entender o que significam aquelas linhas todas, aqueles símbolos? Pois é, aquilo ali não é só um desenho não, é a verdadeira linguagem da atmosfera. E hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta fantástica que pega um monte de dados brutos e transforma tudo em mapas do tempo, os chamados mapas sinóticos, super claros e precisos. Bora descobrir como essa mágica acontece? Pensa só no desafio diário de um meteorologista. É gigante. É pegar uma quantidade absurda de dados, que vem de satélites, de modelos de computador, e conseguir traduzir tudo isso numa única imagem. Uma imagem que tem que contar uma história, sabe? A história de como o tempo vai estar. E essa não é qualquer história, não. É uma que serve de base para decisões super importantes, tipo alertar sobre uma tempestade que está chegando, ou até mudar a rota de um navio. E o resultado final de todo esse trabalho é isso aqui, uma carta sinótica. Parece complicado, né? Cheio de linhas de pressão, frentes frias, frentes quentes, mas essa é, sem dúvida, a principal ferramenta de um previsor do tempo. É como se fosse um raio-x da atmosfera no momento exato. É aqui que a ciência e a arte de prever o tempo se encontram. Tá, mas a pergunta que fica é, como é que se faz um mapa desses? Um mapa tão cheio de detalhes e tão importante. Como é que números e dados viram um desenho coerente, profissional? Bom, precisa de muito conhecimento, claro, mas também das ferramentas certas. E é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Porque a solução para esse desafio, olha que interessante, não veio de uma empresa gigante de tecnologia. Veio da paixão e, acredite, da gratidão de uma única pessoa. Vamos conhecer o Cartomete BR. Então, o que é esse tal de Cartomete BR? Bom, de forma bem direta, é um software profissional feito sob medida para criar esses mapas do tempo, sabe? A cartografia meteorológica. E o foco dele é total no Brasil e na América do Sul. Com ele, o pessoal da meteorologia consegue visualizar dados super complexos e desenhar todos aqueles símbolos padrão que a gente vê no mapa final. Mas olha só que legal a motivação por trás disso tudo. O desenvolvedor criou o programa como um presente, uma forma de agradecer as faculdades onde ele estudou. Ou seja, não foi feito para ganhar dinheiro, foi feito para ajudar, para ser uma ferramenta para estudantes e profissionais da área. É um projeto que nasceu totalmente da ciência e da comunidade acadêmica. Bem bacana, né? Certo, mas como é que esse programa funciona na prática? Vamos dar uma espiada nele por dentro? A melhor forma de pensar é como se fosse uma prancheta de desenho digital, sabe? Só que totalmente customizada para o que um meteorologista precisa. Pronto, essa é a tela principal do Cartomete BR. De primeira, pode até parecer um pouco cheio de coisa, mas a interface foi pensada de um jeito muito inteligente. Ela é toda dividida em 3 partes principais, para deixar o trabalho bem mais lógico e fácil, guiando o analista passo a passo. Olha só, aqui à esquerda a gente tem um painel de símbolos. Basicamente, essa é a caixa de ferramentas do meteorologista. Tem ali 10 botões coloridos, cada um para um símbolo padrão, tipo frente fria, frente quente, e também os controles básicos de desenho, como desfazer uma linha ou finalizar o mapa. No centro, como não podia deixar de ser, fica o mapa. É a tela de puntura, o palco onde a mágica toda acontece, onde a análise ganha vida. É exatamente aí que os dados aparecem e os sistemas do tempo são desenhados, tudo em cima do mapa da América do Sul. E por fim, ali na direita fica o painel de configurações. Esse aqui é tipo o centro de controle da nave. É aqui que se define a área do mapa, se escolhe quais dados vão aparecer, por exemplo, a pressão no nível do mar, e se seleciona para quando é a previsão. E o mais legal, todos esses dados vêm do modelo ECMWF, o modelo europeu, que é tipo um dos melhores e mais respeitados do mundo. Ok, então já conhecemos as peças do quebra-cabeça. Agora vem a parte mais importante, como é que tudo isso se encaixa. O processo todo para criar um mapa completo no Cartomete BR pode ser resumido em apenas 4 passos bem simples. É assim, ó. Primeiro, você configura o mapa e os dados que quer ver, lá no painel da direita. Segundo, com um clique só, o programa baixa os dados mais novos do modelo europeu. Terceiro, entra no modo de desenho e, usando a caixa de ferramentas da esquerda, começa a traçar as frentes, os cavados, tudo em cima dos dados que apareceram no mapa. E por último, quarto passo, exporta o mapa prontinho em alta resolução. Bem direto ao ponto, né? Agora, para quem não é da área, eu sei, todos esses símbolos podem parecer um código secreto, uma linguagem de espião, mas cada um deles conta um pedacinho da história do tempo. Então vamos decifrar juntos alguns dos mais importantes. Vamos lá. Aquela linha azul com os triângulos é uma frente fria, a parte da frente de uma massa de ar frio que está chegando.
A linha marrom tracejada é o que se chama de cavado, uma área com pressão mais baixa. E essa linha verde pontilhada? Essa é super formosa por aqui. É a ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. É ela a grande responsável por boa parte da chuva no verão brasileiro. O programa tem 10 símbolos desses, todos seguindo o padrão internacional. Bom, depois de ver como tudo funciona, a gente para e pensa. Qual é o impacto real de uma ferramenta assim? O ponto principal aqui, o mais importante, é que ela é um exemplo perfeito do poder da ciência aberta, do acesso livre ao conhecimento e aos dados. E essa imagem aqui mostra o antes e depois de uma forma perfeita. A ferramenta pega um mapa vazio e transforma ele numa análise do tempo super profissional. O que isso faz? Basicamente, democratiza um processo que antes ou custava muito caro com softwares pagos, ou era feito de um jeito manual bem mais complicado. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa, por exemplo, que um estudante agora tem uma ferramenta de graça e profissional para aprender uma das coisas mais importantes da carreira. Significa que o meteorologista que está lá na linha de frente fazendo a previsão ganha um acesso muito mais fácil a dados de altíssima qualidade. E tudo isso só é possível por 2 motivos. Porque usa dados abertos do modelo europeu e porque nasceu desse espírito de colaboração da ciência. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O Cartomec BR é um baita exemplo de como a paixão de uma pessoa, quando se junta com dados abertos e com a vontade de compartilhar conhecimento, pode criar uma ferramenta poderosa de verdade. E aí fica a pergunta no ar: que outras áreas da ciência, super complexas, também não poderiam ser transformadas por mais iniciativas assim?